separei aqui hoje uma dúvida de inglês enviada pela Zenaide Pires, que é uma aluna nossa do portal de estudos lá dentro do Naur. E eu achei essa dúvida tão legal, ela tá tocada nesse ponto. Tem várias coisas importantes dentro dessa dúvida da Zenaide, a gente respondeu ela por lá. E, enfim, por ter achado que tem bastante coisa legal aqui, eu trouxe pra gente responder ao vivo também no YouTube para que você possa sentir o que tá acontecendo aqui. Ela pergunta o seguinte, primeiro começando colocando alguns exemplos aqui, ó. Who is that woman in the red coat? Quem é aquela mulher no casaco vermelho? Do you know who that man is? Sabe quem é aquele homem? I know the guy who wrote that book. Eu conheço o cara que escreveu esse livro. Ela só coloca alguns exemplos para poder contextualizar. Aí ela pontua o que ela está falando. That woman, como aquela mulher. That man, como aquele homem. E that, como esse livro, né? That book. A pergunta dela agora, o foco é o seguinte. Por que as traduções foram diferentes? Por exemplo, o that aqui está como aquela. E o that aqui tá como esse, né? É isso que a gente tá entendendo. A tradução do that mudou daqui para cá. Por que essas traduções foram diferentes? That é usado para falar de algo longe. Posso considerar que acertei no Anki quando usar um ou outro, mesmo não estando longe? Obrigado. Vamos lá. Tem bastante coisa pra gente poder partir para entender essa dúvida. E pra gente começar, ela mandou essa dúvida numa lição que falava sobre this e that. É uma das primeiras lições dentro do portal, dentro do Naur, em que a gente explica sobre o this e that, que basicamente são as palavrinhas usadas para apontar as coisas. Você aponta as coisas ao seu redor usando this e that. Existe um nome formal para isso, que são os pronomes demonstrativos ou adjetivos demonstrativos nesse caso, mas eu não gosto muito de tocar nesse ponto, só guarda. Você vai usar essas palavras para apontar objetos ao seu redor. Pode estar perto de você, pode estar mais afastado. E qual que vai ser o seu padrão aqui, ó? Vamos entender por que essas traduções da Zenaide vieram diferentes. Você vai usar o this para falar de coisas perto de você. Coisas perto de quem tá falando. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta bem na minha mesa. Essa caneta aqui. Essa caneta tá perto de mim, certo? Sem dúvidas em relação a isso. Ela tá literalmente na minha mão. Então, se eu quisesse falar essa caneta, literalmente é essa frase que eu quero falar. Essa caneta aqui. Eu tenho que falar assim, ó. This pen. Essa caneta. This pen. Então, legal. Eu uso this para apontar coisas perto de mim. E se eu quiser apontar alguma coisa que não está perto de mim, alguma coisa que está mais afastado, eu posso fazer? Posso, com certeza posso. Mas aí o padrão fica um pouquinho diferente. Eu tenho que usar o that para apontar coisas, não precisa ser só coisas, tá? Pode ser pessoas também, que não estão perto, que estão afastadas de mim. Então se eu, por exemplo, quiser apontar para aquela parede que está lá atrás de mim, ela está a uns 3 metros atrás de mim aqui, ó, essa parede, e quiser falar aquela parede lá, eu não posso apontar com this wall. Não faz muito sentido, porque faz mais sentido se eu estiver perto da parede, se eu estiver do lado da parede, talvez, se eu estiver encostando na parede. Então a tendência, olha só, a tendência é usar o that para apontar alguma coisa que está mais longe. Então aquela parede lá, eu tenho que chamar ela de that wall, aquela parede. Até aí tá sucesso. Tá perto, this pen. Tá mais longe, that wall. Se eu colocasse a minha caneta bem naquele banquinho branco que você tá vendo aqui, ó, colocar minha caneta aqui em cima do banquinho, ó. Imagina que eu não tô pegando mais a caneta, ela tá em cima do banquinho e eu tô aqui. Agora, aquela caneta lá do banquinho eu ia apontar como that pen. Ou sem comer, né, comendo o T aí pra ficar natural, that pen, aquela caneta lá. E onde é que começa o problema? O problema começa quando? Em inglês, temos 2 palavras para isso. This e that. Fácil assim. Em português, temos 3 palavras para isso. Isto, isso e aquilo. Ou aquele, aquela, né? A gente tem 3 em português. Isto, isso e aquilo. Ou este, esse e aquele. Esta, essa e aquela. Enquanto em inglês só existe this e that. E aí começa o problema. Como é que você associa 3 coisas a 2 do inglês? Então, em teoria, olha só, em teoria, a princípio deveria ser assim, ó. O this, ele deveria se remeter apenas a este, o que está perto do falante. Em teoria é isso. O this é só para este, ou seja, aquela coisa que está perto do falante. E aí o that, ele sobra para 2 palavras. O esse, quando está perto de quem ouve, e também o aquele, que é longe dos 2. Então, olha a confusão que está acontecendo aqui. Imagina que a gente está falando da caneta ainda. A caneta está aqui comigo, eu vou chamar de this pen. This pen. Eu estou falando com você. Aí eu te dou a caneta. Agora a caneta está na sua mão, não na minha. Você está aqui na minha frente, só que a caneta está com você, não está comigo. A caneta que está aí na sua mão,
eu já tenho que chamar de that pen. Ou, comendo T para ficar natural, that pen. That pen. Eu só vou usar o this pen se estiver literalmente comigo. Então vale tanto para você, perto de quem ouve, você que está aqui conversando comigo, ou se ela estiver lá no banco, longe de nós dois, também vou chamar de that pen. Então, na teoria é isso. Por quê? Em português, eu só chamo aquilo que está comigo, perto do falante, eu só chamo de este, de isto, de esta. Só que na prática, tem muita diferença. Isso aqui é em teoria. Qual é a prática? Na prática, eu, por exemplo, não sei vocês, mas eu nunca falo a palavra isto, ou então este, ou então esta. Essas palavras não fazem parte do meu português. Eu chamo tudo de isso. Isso acontece com a maioria dos falantes de português. Chamar tudo de isso. A maioria dos falantes de português não falam mais isto, este, esta. A gente fala simplesmente esse, essa, esses. A gente fala sempre com S, né? Esse, essa, essas. Por causa disso, por isso eu prefiro que você não se prenda à tradução do português. Por quê? Eu nunca falo este. Então, se eu vou falar, por exemplo, this pen, em inglês é fácil. This, porque tá perto, this pen. Só que como que eu vou traduzir isso? Essa caneta. Essa caneta. Tá vendo que eu traduzi o this como essa? Não é porque a tradução dele fluiu. Não é porque eu tô falando português errado. É porque em português, por causa do português informal, eu nunca falo este, esta, isto. Não sei você, mas eu não. Então, eu prefiro que você não se prenda à tradução do português e se prenda à proximidade que eu te expliquei do inglês. Então, se prenda à ideia de proximidade do inglês que eu te expliquei. O this está perto e o that está afastado. Não se prenda à palavra do português. Porque se você prender a palavra do português, você vai fazer confusão, vai gerar dúvidas igual acabou gerando essa dúvida para Zenaide. Então, qual que vai ser o seu segredo? Quando você vir a palavra this ou a palavra that sendo usada, imagina a cena. Imagina a cena, porque vai ficar muito mais fácil de você tentar entender o que está acontecendo. Imaginar a cena é muito mais fácil do que imaginar a palavra do português que você vai traduzir. Então vamos lá. Imagina que eu estou andando com você na rua, a gente está conversando sobre a cidade, aí eu falo, nossa cara, esse prédio é incrível. That building is amazing. O que a gente pode imaginar? O prédio aqui não está perto de mim. Ele pode estar, por exemplo, do fim da rua, né? Eu tô andando com você aqui, o prédio tá lá no fim da rua. Aí eu aponto lá, nossa, cara, esse prédio ali, ó, aquele prédio lá é incrível, velho. That building is amazing. O que a gente imagina? O prédio, que não está perto de mim, é incrível. Imagina a cena, pronto, resolveu o seu problema, resolveu a sua dúvida. Como que você pode traduzir? Pode traduzir como aquele prédio é incrível, legal. Só que não acontece também da gente apontar lá e falar, nossa, olha ali, ó. Cara, esse prédio aí é incrível. Esse prédio. Não acontece da gente falar também para coisas longe usar o esse? Acontece. Então percebe que a tradução para o português é um pouco fluida, né? Porque a gente usa o este, esse, aquele, a gente dá uma boa bagunçada nisso aí. Então foca na cena do inglês, que a forma que você vai traduzir, aí já é escolha sua, não importa. É escolha do tradutor escolher assim. Então vamos partir dessa ideia e lá para as frases da Zenaide que ela tinha colocado aqui. São frases de exemplo que acontecem dentro da lição, tá bom? Dentro da lição que ela estava estudando, tinha essas frases de exemplo e foi lá que ela viu. Então, primeira frase. Who is that woman in the red coat? Quem é aquela mulher no casaco vermelho? Olha esse bloco. That woman. O que a gente imagina? A mulher não está perto de mim. Então, talvez a gente está numa festa, aí eu aponto para você, olha lá. Quem é aquela mulher lá no casaco vermelho? That woman. Eu falei que ia apontar objetos, mas falei que é para apontar pessoas também, tá? É só a ideia de que se eu falei com that, a pessoa não tá perto. Who is that woman? Quem é aquela mulher lá? Mais um exemplo parecido com essa ideia de tá numa festa, eu aponto para você. Você sabe quem é aquele homem? Do you know who that man is? That man, aquele homem lá. Como que a gente pode entender essa frase também? Vou mudar completamente a história. Você tá segurando uma foto de um homem. Você está segurando uma foto de um homem. A foto está com você. Eu estou falando e a foto está com você que está na minha frente. Aí eu aponto para essa foto que está aí na sua mão e falo, do you know who that man is? Do you know who that man is? Você sabe quem é esse homem aí? Como que eu posso traduzir agora? Você sabe quem é esse homem?
não tá mais no contexto de que um homem tá completamente longe, tá do outro lado da festa. Ele tá na sua mão aí na foto. Só que a partir do momento que a foto não tá comigo, a foto tá com você. Eu já chamo de that man. Sabe quem é esse homem aí? Olha a tradução do that já mudando, de aquele para esse, né, por causa da história do português. I know the guy who wrote that book. Eu conheço o cara que escreveu esse livro. Vamos imaginar o seguinte, você tá com um livro na mão. Você fala, olha só esse livro que eu trouxe. Aí eu olho pro livro e falo, caramba, eu conheço o cara que escreveu esse livro aí que tá na sua mão. I know the guy who wrote that book. Se o livro vem pra minha mão, imagina que isso é um livro. Se o livro vem pra minha mão, I know the guy who wrote this book. Eu conheço o cara que escreveu esse livro aqui. Então é proximidade. O this está perto, o that não está perto. Então, a partir desse momento que você olha para isso, você olha para a ideia de proximidade e desprende do português, isso aqui não te gera mais dúvida. Porque você percebe que isso aqui é tradução, opção de tradução, dependendo da história, dependendo do humor do tradutor. Enquanto o this e o that é batata. This está perto, that não está perto. E aí ela finaliza essa dúvida perguntando o seguinte: por que as traduções foram diferentes? Posso considerar que acertei no Anki quando usar um ou outro, mesmo não estando longe? O que é isso aqui? O que ela está querendo dizer com esse negócio de acertei no Anki? O Anki é uma ferramenta de revisão dos estudos. Sabe o seu caderno, que você anota no caderno depois para revisar? O Anki é a mesma coisa, mas ele é um caderno eletrônico, um aplicativo, é um site. Você anota as coisas que você aprendeu, anota lá dentro. Depois você revisa através dele. E o Anki te mostra as frases que você aprendeu. Então, por exemplo, se a Zenaide visse uma frase, por exemplo, que tivesse this man na parte da frente, o que ela tem que imaginar? This man, este homem, o homem está perto. Talvez é um homem que está do meu lado, eu estou aqui apresentando, olha só, esse cara aqui é o que eu te falei. This man, esse cara, está perto, legal. É um homem que está perto. Posso traduzir como este homem, posso traduzir como esse homem. Ela tem que focar em imaginar a cena mais do que imaginar se vai ser traduzido como este ou como esse. Porque imagina que ela fala, tá, this man é esse homem. Aí ela vai olhar na tradução, tá, este homem. Ela vai marcar, pô, errei. Você não errou. Você imaginou a cena? Imaginou que é um homem que tá perto? Legal, se você imaginou que é um homem que tá perto, tá resolvida a sua vida. Enquanto, se tivesse, por exemplo, that bus, que é o ônibus. Bus é ônibus, só que é um ônibus que não está perto. Então, às vezes é um ônibus que passou lá do outro lado da rua, that bus. Ou é um ônibus que eu apontei para você que está ali. Ou é um ônibus, sei lá, um ônibusinho de brinquedo que você está segurando, aí eu falo that bus. Não vou chamar de this bus, porque o ônibus não está comigo. Eu não estou dentro do ônibus para estar dentro do ônibus e falar this bus. Aí legal, this bus. Foi o ônibus com você, eu chamo de that bus. Como eu posso traduzir isso? Esse ônibus, aquele ônibus. Tá vendo que ela não precisa se preocupar em se vai estar assim ou vai estar assim, porque depende da história. Depende da história. Numa história é possível traduzir assim, em outra história é possível traduzir assim. Então, enquanto você foca na imagem da cena em inglês, missão cumprida. Não se preocupa com a palavra do português que escolheu para traduzir o this e that. Então, existem professores na internet que preferem bater na tecla do não. This tem que ser traduzido como este. Porque na regra do português, apenas o este que é associado ao que está perto. De fato, em teoria sim. Agora, não tem nenhuma regra que na teoria sobreviva ao campo de batalha da língua na prática. Porque se você falar este para as coisas, legal. Agora, o seu aluno, primeira vez que ele vir um this traduzido como esse, vai gerar dúvida nele. E não precisava ter gerado. Era só você associar a cabeça do aluno ao fato de que o this está perto, o that está afastado. Ponto. Respondeu. Sua dúvida está feita, sua vida. Como vai traduzir não importa. Tradução, galera, não importa. Tradução não importa. O que importa é, passou a mensagem? Sabe por quê? Existem diferentes palavras para chegar no mesmo resultado. Se eu falo assim, ó, imagina essa frase. I have to tell you something. I have to tell you something. Eu preciso te falar uma coisa. Ou então eu posso traduzir como eu preciso te contar uma coisa. Ou então eu preciso te dizer uma coisa. Ou ainda, sei lá, tenho que te falar um negócio. Cara, necessito te dizer algo.
Olha essas traduções. I have to tell you something, traduzido como preciso te falar uma coisa, preciso te contar uma coisa, preciso te dizer uma coisa, tenho que te falar um negócio, necessito te dizer algo. Percebe que se eu coloco todas essas traduções diferentes, ainda assim chegou na mesma frase? Porque tradução é coisa de tradutor, é papel do tradutor escolher como ele quer deixar aqui. Então, a frase I have to tell you something é uma mensagem só. Alguém chega pra alguém, tem algo pra falar e fala, preciso te falar essa coisa. Preciso te falar alguma coisa. Pronto, a história é essa. Como você vai traduzir para o português não importa. Não deixe que o português te cause dúvidas. Ah, mas tell é falar, dizer ou contar uma coisa. Tell é tudo isso. Tell é passar uma mensagem para alguém. Não deixe que o português te gere dúvidas. Então, esquece tradução absoluta. As coisas não são traduzidas só de um jeito. Isso vai te gerar muita dúvida se você quiser se prender. Não, só pode ser traduzido de tal forma. Se alguém traduzir de forma diferente, vai estar errado. Não vai. Tudo bem com isso? Então, essa é a dúvida da Zenaide. Zenaide, se você está vendo esse vídeo, então, assim como eu já te respondi no portal, lembra disso. Foca na história. This está perto de mim que está falando, this não está perto. Enquanto você focar nisso, sucesso. Beleza? Não marca que errou só porque você falou este em vez de esse. Você tem que imaginar a história correta. Imaginou a história? Pode marcar que acertou lá dentro do seu Anki. Ok? Então é isso aí, respondida a dúvida da Zenaide, deixando aqui de bônus para que você possa aproveitar isso também. Espero que você tenha gostado dessa sacada. Olha só, o que eu te mostrei aqui não vale só para this e that, tá bom? Vale para qualquer coisa do inglês que você pense que você está gerando confusão por causa de tradução. Olha a história maior. Enquanto você olhar a história maior, imaginar a cena, resolver o seu problema, e independentemente de palavra do português, vai estar tudo certo e você vai conseguir entender a essência daquela palavra na origem dela, beleza? Então, bons estudos para você. Pode colocar aqui nos comentários se restou alguma dúvida e eu te vejo nas próximas aulas de dúvidas.